Esses 10 prompts vão economizar horas de trabalho e você pode utilizar no ChatGPT e também em outras IAs similares, como por exemplo Gemini, Copilot e etc. A inteligência artificial ajuda muito em termos de produtividade, então a gente consegue produzir muito mais trabalhando menos horas. E esses 10 prompts vão melhorar e ajudar os seus resultados. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Eu vou disponibilizar de graça todos os prompts utilizados nesse vídeo e o link para você acessar vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Então vamos lá. O primeiro é quebrar tarefas complexas em tarefas menores. E aí em cada um desses prompts eu vou te mostrar um exemplo. Muitas vezes nós precisamos executar tarefas que são mais complexas e acabamos até procrastinando um pouco por não saber por onde começar. E isso é muito fácil de resolver com o ChatGPT. Basta a gente pedir para ele quebrar em tarefas menores, e foi o que eu fiz aqui. Eu utilizei o seguinte prompt: imagine que você é especialista em gestão de tarefas. Eu vou te enviar uma tarefa complexa e você deve quebrar em tarefas menores para seguir um passo a passo. Vamos começar com fazer um rebranding completo da empresa. Então esse aqui é uma tarefa que vai envolver muitas outras mini tarefas. E aí foi feito aqui, então ele separou e olha como agora já ficou muito mais prático, mais fácil, a gente já sabe aqui por onde começar, porque ele já dividiu tudo bem certinho. Por exemplo, planejamento e preparação, então definir objetivos e metas do rebranding, e aí tem mais aqui uns pontinhos que ele adiciona. Depois tem análise de mercado e concorrência. Terceiro, pesquisa com stakeholders. 4, auditoria da marca atual. Depois 2, desenvolvimento da estratégia, que aí envolve definição da identidade de marca, desenvolvimento da persona, criação do brief de design. E depois o terceiro, então, design e criação, né, com desenvolvimentos de conceitos de design, revisão e refinamento, aprovação. E depois tem, então, a implementação, que também tem aí outras mini tarefas que fazem parte. E depois, então, o lançamento e monitoramento. Então, veja como aqui, ó, já ficou muito mais organizado. E não para por aí, porque aqui ele também colocou ferramentas e recursos necessários. Ele já indicou aqui algumas ferramentas que seriam necessárias e um cronograma sugerido. Então, ele já te dá aqui até um planejamento, de fato, para você conseguir ir executando essas tarefas. Então, isso aqui é muito prático quando você está quebrando cabeça ou se sentindo mal porque tem uma tarefa muito complexa e você não sabe por onde começar. Pronto, está resolvido. Aqui com o ChatGPT, com esse prompt, você já consegue solucionar esse problema. O segundo é um resumo em bullet point. Sabe quando você recebe um e-mail gigantesco do seu trabalho, que tem várias informações dentro e várias tarefas que precisam ser feitas? Você pode usar esse prompt para ficar tudo claro, para ficar mais organizado tudo que precisa ser feito. Ou quando um cliente envia uma mensagem muito longa e você precisa separar ponto a ponto para ir respondendo cada ponto de por vez, né, para você não esquecer nenhum detalhe. Então também pode utilizar esse prompt. Ou também quando você recebe uma mensagem muito grande, quer ver só os pontos principais. Enfim, tem muitos casos que você pode utilizar esse prompt aqui. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos e também para você ficar sempre por dentro e atualizado de tudo que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Bom, nesse caso eu utilizei esse prompt aqui. Resuma o e-mail abaixo criando uma lista em bullet points com os pontos principais. Então eu peguei aqui, eu criei um e-mail fictício, adicionei várias informações dentro aqui. Ó, ficou um e-mail bem grande, justamente para você ver como que funciona esse prompt aqui. Então, começando aqui, primeiro tem os resultados da pesquisa de mercado, que foi mencionado nesse e-mail. Tudo que está aqui, gente, foi mencionado ali em cima do e-mail. Depois, antecipação do lançamento. Veja como aqui agora, ó, com esses bullet points, já fica muito mais organizado, só as informações realmente importantes e como a gente consegue até compreender melhor o e-mail, melhor do que assim corrido, que a gente já, no fim, já esqueceu de alguma parte. Então, aqui também tem intensificação da presença nas redes sociais, e aí o que cada um deve fazer. Material promocional, por exemplo, esse aqui de intensificação da presença nas redes sociais, é uma tarefa para o João. Depois, material promocional, Mariana. O prazo também. Depois, evento de lançamento, press release e entrevistas, treinamento da equipe de vendas, análise de concorrência, revisão do orçamento. E assim vai indo. Eu gosto bastante desse prompt e utilizo também com bastante frequência para me organizar melhor. O terceiro prompt envolve transformar tópicos complexos. Isso pode ser muito útil quando você precisa explicar algo técnico para uma pessoa de outro setor que não seja do seu, ou para explicar algo para os seus clientes também. Então esse é mais um prompt que serve para diferentes situações. E ele ficou assim:
Divida o tópico abaixo em partes menores e mais simples. Use comparações e exemplos do cotidiano para tornar a ideia mais fácil de entender e mais relevante. O tópico é... E aí eu coloquei aqui um texto um pouco mais complexo explicando o que é inteligência artificial. Então ele usou uma linguagem bem técnica aqui. E depois, olha só aqui como ficou também novamente mais organizado e mais fácil de entender. Então parte 1, o que é inteligência artificial? Aí vem uma explicação simples e depois exemplo do dia a dia. Por exemplo, imagine um robô que pode ajudar você a limpar a casa, entender comandos de voz e até sugerir receitas com base nos ingredientes que você tem na geladeira. Depois tem a parte 2, áreas de estudo da IA, e aí ele menciona aqui cada uma dessas áreas de estudo. E novamente exemplo do dia a dia. E ele volta para a parte e ele segue para a parte 3, onde ele fala sobre algoritmos de aprendizado profundo, depois técnicas de otimização, diferentes tipos de redes neurais, aprendizado não supervisionado, desafios de interpretabilidade, IA no processamento de linguagem natural, IAs e outras áreas e também a complexidade da IA. Então, aí aqui o que eu poderia fazer? Resuma, se eu quisesse um texto mais resumido, eu poderia pedir para ele resumir em um parágrafo, em 2, ou transformar isso aqui em um e-mail. Enfim, aí a gente pode ir personalizando essa mensagem para ficar exatamente como você precisa. E eu fiz outro exemplo aqui de um batom que muda de cor conforme o pH da boca. Então, botei aqui uma explicação também bem mais complexa, assim. E aqui ele dividiu, então, de uma forma mais fácil de entender, ficou mais organizado. Vou passando aqui, ó. Então, funciona ali com qualquer texto que você tiver. E, novamente, lembrando que aqui eu poderia pedir outras alterações, né? Para ficar menor, maior, enfim. Mas é bem interessante porque ele adiciona uma explicação de fácil compreensão e depois ainda adiciona um exemplo do dia a dia que facilita ainda mais para entender o que está sendo dito ali. E como você viu, é um prompt bem simples, mas que gera um ótimo resultado. Agora o quarto é para você aprender uma nova habilidade em 30 dias. O prompt é a parte mais importante para recebermos respostas de altíssima qualidade. E todos esses prompts que eu estou te mostrando aqui fazem parte do Mestre dos Prompts. Um pacote com mais de 12.000 prompts separados por categorias, como por exemplo, marketing, produtividade, suporte, vendas, sites, copywriting, assistentes, RH e imobiliária. Então você vai encontrar aqui muitos prompts para diferentes tipos de uso. Clica no link que está aqui na descrição ou no comentário fixado para você ver tudo em detalhes. Voltando aqui para aprender uma nova habilidade em 30 dias, aqui a gente também tem um exemplo. E o prompt ficou assim: quero aprender e desenvolver a habilidade de copywriting. Desenvolva um plano de aprendizado de 30 dias que oriente um iniciante como eu a adquirir e aprimorar essa habilidade. Utilize o princípio de Pareto. Me indique vários recursos de aprendizado, como livros, vídeos, podcasts e exercícios interativos, para os tópicos mencionados que atendam a diferentes estilos de aprendizado. Sobre o princípio de Pareto, a gente vai conversar especificamente sobre ele um pouquinho mais para frente, já nos próximos prompts. E essa parte aqui de recursos de aprendizado não só economiza um bom tempo de procurar manualmente esses livros, artigos e etc., como eu também posso ser mais específica aqui e pedir, por exemplo, recursos que sejam gratuitos ou que sejam pagos, caso eu tenha um dinheiro para investir. E aqui eu também ainda posso ser um pouco mais específica e pedir recursos que atendam exatamente ao meu estilo de aprendizado, como por exemplo com recursos visuais e etc. Bom, e aqui então ele criou o plano de aprendizado de copywriting de 30 dias. E o princípio de Pareto, que a gente já vai conversar mais pra frente também, mas ele fala que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então a gente precisa focar nos 20% das habilidades de copywriting que vão gerar 80% dos resultados. Então, como são só 30 dias, o princípio de Pareto é muito bom para a gente conseguir aprender de forma mais rápida e eficiente. Então, aqui tem a estrutura do plano, então ele colocou aqui a sugestão do dia 1 ao dia 5, fundamentos do copywriting, dia 6 ao dia 10, técnicas e estruturas de copywriting, e assim vai indo. Caso você queira ver cada um deles, você pode pausar o vídeo. Eu não vou ler um por um, senão pode ficar um vídeo muito longo. E aí depois tem o detalhamento diário. Então, primeiro aqui tem esse geral e depois ele vai abrindo cada um deles. Então, por exemplo, no primeiro objetivo, compreender os conceitos básicos e a importância do copywriting. E aí ele indicou um livro, um vídeo e também um exercício. E assim foi indo para cada um desses dias, ó. E aí aqui, então, novamente, eu posso solicitar alterações. Ele também adicionou aqui, ó, recursos adicionais. Então, eu poderia pedir, por exemplo, me indique recursos apenas brasileiros, ou me indique recursos em inglês, porque assim você também já treina o seu inglês.
você pode ir solicitando aqui essas alterações. Ou, por exemplo, na minha rotina esse cronograma vai ficar muito apertado. Ou, na minha rotina eu tenho mais tempo e a gente pode diminuir os dias de cada um, porque eu vou ter mais horas ali de estudo. Então, você pode ir personalizando também essa resposta e solicitando alterações. O quinto prompt é para gerenciar tempo e tarefas. Tem dias que estamos com várias atividades a serem feitas e é normal até a gente se sentir um pouco perdido. Mas, novamente, o ChatGPT pode ajudar criando uma lista de execução, também pensando na prioridade. Então, vamos ver aqui o exemplo e como que ficou. Imagine que você é especialista em gerenciar tempo e tarefas. A sua função é me ajudar a organizar as tarefas do meu dia por ordem de prioridade e sugerir ainda subtarefas para realizar cada uma das tarefas. Sou gerente de marketing de uma empresa que vende cosméticos e hoje tenho que fazer as seguintes tarefas. E aí eu coloquei aqui fictício várias tarefas e coloquei também o prazo. Então, alguns do prazo é, por exemplo, até hoje, final da tarde, outros é até amanhã, outros é daqui a 5 horas, 2 horas. E aqui está, então, a lista organizada. Então, primeiro, enviar um e-mail atualizando a equipe do andamento do projeto. E aí ele já colocou também aqui, as subtarefas. Então, o que precisa ser feito. E assim ele foi fazendo com cada uma dessas tarefas. Então, também é mais uma forma de você se organizar no seu trabalho aqui, utilizando o ChatGPT. E aí, ele colocou aqui também um resumo da programação. Então, por exemplo, agora até 10 da manhã, enviar e-mail atualizando a equipe. Depois das 10 da manhã à 1 da tarde, contratar influenciadores. E assim vai indo. O sexto é treinar o ChatGPT para aprender o seu estilo de escrita. E aqui pode ser para criar e-mails, conteúdos para redes sociais, qualquer tipo de escrita que você faça com frequência. E assim você pode criar novos textos de forma mais rápida e utilizando ainda a sua forma de escrever. E aqui tem duas formas. A gente pode fazer utilizando um prompt normal no ChatGPT ou podemos criar um GPT. Os GPTs são como se fosse um ChatGPT exclusivo para determinada função. Então você cria ele uma única vez e depois pode utilizar várias vezes sem você precisar repetir todo o contexto e treinar ele novamente. E eu vou te mostrar então essas duas formas, começando então com o prompt. E o prompt ficou assim: analise o texto abaixo quanto ao estilo, voz e tom. Eu vou te enviar um tópico e você deve desenvolver esse texto utilizando o meu estilo, voz e tom. O tópico é como utilizar o ChatGPT para aprender uma nova habilidade e será um e-mail educativo. Segue um exemplo de e-mail para você entender e usar o meu estilo, voz e tom. E aí eu colei aqui então um e-mail e eu fecho sempre quando eu vou colocar esses conteúdos para o ChatGPT, eu boto sempre duas chaves aqui, no começo e no final, para ele entender que esse aqui que essa parte aqui, tudo que está dentro dessa chave faz parte desse exemplo de e-mail que eu mencionei aqui em cima, para ele não se confundir e achar que são coisas diferentes. E eu coloco duas porque muitas vezes quando é um texto muito grande, geralmente tem aspas dentro, pode ter uma chave, então eu prefiro já colocar assim dessa forma, chaves ou colchetes. Então, ele colocou aqui, já separou qual que é o estilo, voz e tom do texto, e em seguida criou aqui então o e-mail e ficou bem similar com a forma com que eu escrevi aquele outro e-mail. Então, isso fica muito mais prático e muito mais fácil, porque aí não fica um conteúdo mais genérico, que parece que foi escrito com IA. Fica exatamente já no seu tom, da forma como você fala. No caso aqui, como você escreve. E para criar o GPT, eu vou abrir aqui o ChatGPT. Aqui já no mapa mental eu deixei separado o prompt que a gente vai utilizar e eu vou te mostrar como criar esse GPT. Então, eu vou vir aqui em explorar GPT, criar, e agora aqui posso fazer instruindo ele com texto. Então ficou assim: a sua função é desenvolver diferentes tipos de textos usando o meu estilo e tom de escrita, que se assemelham muito com a forma que eu escrevo. Pode ser e-mail, mensagens, posts, artigos, etc. Estou enviando aqui alguns exemplos de textos que já escrevi para você analisar e copiar o tom e estilo. Sempre que eu solicitar algum texto, você deve desenvolver considerando a minha forma de escrita. E aí eu vou vir aqui em carregar do computador e vou selecionar 3 e-mails para adicionar aqui os documentos e agora eu vou enviar. E aí ele já vai criando aqui então e já definiu um contexto. Você é um assistente de escrita especializado em criar diversos tipos de textos que imitam o estilo e o tom de escrita do usuário. Você deve analisar os exemplos fornecidos para entender a estrutura, vocabulário, tom e estilos únicos do usuário. Baseando-se nessas características, você vai produzir textos sob demanda, como e-mails, mensagens, posts, artigos, dentre outros. Descrição. Desenvolva textos em diversos formatos que imitam seu estilo e tom de escrita. E aí tem alguns exemplos de perguntas que aparecem aqui no GPT, aqui embaixo, do que pode ser feito, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para ele escrever um e-mail, criar um post, redigir um artigo.
ou elaborar uma mensagem. Aí ele sugeriu o nome como escritor pessoal. Eu vou colocar aqui que gostei do nome, pode ser. Mas eu vou deixar aqui, mas é importante eu lembrar que será sempre o mesmo tom e estilo de escrita. Deve seguir o estilo dos documentos que já enviei acima. Pronto, para deixar claro que não é sempre que eu for criar uma mensagem que eu vou mandar um novo documento. Não, ele deve seguir já esses documentos que eu mandei. Então aqui é só para ficar ainda mais claro e é muito importante quando a gente está utilizando inteligência artificial que a gente deixe tudo muito claro, porque o que a gente não deixar claro, a IA pode interpretar de outra forma e fazer de outra forma também. Então assim fica mais personalizado. E agora é só a gente esperar aqui então ele criar. Eu estou utilizando aqui o ChatGPT para te mostrar esses exemplos, mas como eu mencionei, você pode utilizar em outras IAs também que sejam de texto. Inclusive aqui na descrição e nos comentários tem outras ferramentas que nós recomendamos para você utilizar, além de que muitas delas também a gente conseguiu um cupom de desconto exclusivo para os nossos inscritos. E tem também materiais grátis que disponibilizamos, além de também outros produtos do canal, como por exemplo um curso completo sobre inteligência artificial para você aprender a fazer dinheiro com essas IAs e também um grupo de networking. Então depois que terminar esse vídeo, ou você pode pausar ele agora, dá uma olhadinha ali nos links também porque tem muita coisa legal. Ele deu uma travada nesse primeiro prompt que eu enviei e não enviou nenhuma resposta, então eu fui lá e apertei aqui no botãozinho de pausar, que aparece, que fica um quadradinho, e enviei novamente o mesmo prompt, e aí funcionou. E ele já enviou também a imagem desse GPT. Vou botar aqui está bom. E aqui a gente já consegue pré-visualizar esse GPT. Então aqui tem o nome dele, escritor pessoal, desenvolvo textos imitando o seu estilo e tom de escrita. E aqui sugestões, as mensagens do que pode ser feito. E aí agora ele vai fazer outras perguntas. Vamos falar sobre o que você quer que eu responda. O que deve ser enfatizado ou evitado nas respostas. Vou mudar assim, você deve evite fugir do estilo e tom dos documentos que já enviei aqui na conversa. Vou falar aqui que ele deve... Aí ele perguntou agora como que eu gostaria que ele falasse, se ele deve ser mais formal, casual, amigável ou técnico. E eu coloquei amigável. Poderia ser casual também. E agora eu vou pedir para ele aqui então, crie um e-mail educativo sobre como utilizar o ChatGPT para aprender uma nova habilidade, que foi o mesmo que a gente solicitou no prompt anterior, quando a gente enviou também o e-mail. E pronto. Veja como aqui ele já criou e também utilizando o meu estilo de escrita para e-mail. Porque ele já começou aqui com esse olá e aficionado e já dei uma olhadinha aqui por cima também e ele escreveu bem similar com os outros e-mails. Então assim, fica muito mais fácil para você criar mensagens, fica mais produtivo dessa forma do que eu ir lá sem fornecer o meu estilo de escrita para o ChatGPT e eu pedir para ele simplesmente desenvolver o texto. Eu vou até fazer esse teste, Se a gente pedir para criar assim, sem adicionar nenhum tom e estilo, vai ficar muito genérico. Novamente, pode parecer até criado por IA também. Então, é melhor você adicionar o seu estilo de escrita. Então, agora sim fica mais... Também fica um e-mail bom. Claro, tem conteúdo, é um conteúdo bom aqui, até porque a gente pediu um e-mail educativo. Mas não é seguindo o meu tom de escrita. Como eu falei, fica algo mais genérico. Então, é melhor utilizar o GPT. E depois é só clicar aqui, então, em criar. Eu vou colocar aqui apenas para mim e salvar. Então, depois, sempre que eu precisar escrever algum texto, algum e-mail, eu posso utilizar, então, esse GPT aqui. E eu poderia adicionar outros ali. Então, eu poderia adicionar, por exemplo, e-mail, post de rede social, vários estilos de escrita. Então, quando for e-mail, você utiliza esse estilo aqui. Quando for post para o Instagram, você utiliza esse daqui. Então, assim, você pode ir personalizando esse seu GPT. E depois ele já aparece, aqui do lado, eu clicando, eu já consigo conversar aqui direto com esse GPT. Bom, o próximo é aprender mais rápido com o princípio de Pareto, ou também conhecido como regra do 80-20, que é o que eu mencionei, que 80% dos resultados vem de 20% das suas ações. Então, isso significa que uma pequena parte das atividades tem um maior impacto no resultado final. Esse prompt é muito bom para quando você precisa aprender rapidamente sobre algo. Quando você não tem, por exemplo, aquele tempo de 30 dias para aprender uma nova habilidade ou mais. E, inclusive, naquele prompt dos 30 dias, você pode mudar também para 60 dias, 90 dias, você pode e deve adaptar. Eu apenas sugeri os 30 dias como um mês, mas você pode ir adaptando ali conforme a demanda. É claro que tem coisas que não dá para você aprender em 30 dias, você vai precisar
precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, como eu mencionei, esse prompt aqui é para quando você precisa aprender sobre algo agora. Então, o prompt ficou o seguinte: quero aprender sobre como organizar minha rotina usando o Notion. Baseado no princípio de Pareto, compartilhe os 20% de insights mais cruciais sobre esse assunto que vão me ajudar a compreender 80% dele. Então, aqui foi feito. Ele adicionou aqui, então, primeiro falou sobre a criação de templates, depois sobre a estrutura de páginas e subpáginas, sobre o uso de blocos, databases, integração com ferramentas externas, uso de tags e filtros, calendar view, colaboração e compartilhamento, revisão e reflexão regular e rotinas automatizadas. Então aqui ele deu um bom overview sobre como que o Notion funciona. O oitavo é um brainstorming de soluções. É comum surgirem problemas no trabalho e alguns deles a gente não consegue resolver sozinhos, precisamos de mais pessoas, de uma equipe ou podemos contar também com a IA. Nesse caso, podemos fazer um brainstorming de soluções para esse problema. E para isso ficou o prompt da seguinte maneira: você deve fazer um brainstorming com soluções para um problema. Pense fora da caixa e liste as diferentes possibilidades para resolver a questão. Meu problema é: eu vendo um fone de ouvido, porém o correio perdeu a encomenda e o cliente enviou a seguinte mensagem. E aí adicionei aqui uma mensagem de um cliente muito bravo, culpando a empresa pelo que aconteceu no correio, falando que quer o dinheiro de volta, falando que caiu num golpe. Então é um cliente que está bem revoltado. E aí eu adicionei aqui: nós vamos devolver o dinheiro, mas queremos reverter a imagem que o cliente tem da loja, para que futuramente ele volte a comprar conosco. E aí aqui então ele deu soluções de problema para que a gente consiga limpar a imagem da empresa para esse cliente, mostrar que realmente a culpa não foi nossa, que foi dos Correios, mas que a gente está à disposição aqui para resolver isso da melhor maneira possível. Então aqui ele sugeriu resposta imediata e empática, e aí nos tópicos aqui dentro também, né, uma mensagem personalizada, um pedido de desculpas e reembolso imediato. Depois, compensação extra, então você pode oferecer um desconto futuro ou enviar um produto grátis. Também tem um envolvimento direto com o cliente, pode ser, por exemplo, uma chamada telefônica, ligar para conversar com seu cliente ou oferecer um suporte exclusivo para acompanhar o caso até que o cliente fique satisfeito. Também transparência e responsabilidade, então explicar o que aconteceu e fazer ações corretivas, falar que a empresa está tomando as medidas para evitar que isso aconteça novamente. Tem também surpresa e encantamento, então você pode enviar um novo fone de ouvido com uma entrega expressa, se possível, então, antes do reembolso, então enviar o quanto antes esse fone de ouvido para o cliente e adicionar também uma carta escrita à mão com uma nota de agradecimento. E aí ele adicionou aqui também outras soluções, ó. Vou descendo aqui, então, para você dar uma olhadinha e caso queira ver em detalhes todas elas, você pode pausar o vídeo. Mas vamos seguir aqui para o próximo, que é reescrever ou explicar para uma criança de 14 anos de idade. Essa é uma outra forma de transformar um assunto complexo em algo de mais fácil compreensão. Novamente, você pode utilizar isso aqui para explicar para outra pessoa ou para você entender também. Então, primeiro eu fiz um pedido aqui para ele para explicar resumidamente o que é a inflação na economia. E aí ele explicou aqui. E depois eu pedi: agora explique resumidamente para uma criança de 14 anos o que é a inflação na economia. E dessa forma, não que estava difícil de entender aqui, dava para entender já, mas dessa forma aqui fica muito mais prático de entender, fica mais fácil, você consegue de fato entender e fixar melhor esse conteúdo. Então aqui ele utiliza também, ele adiciona mais exemplos. Por exemplo, se um chocolate custa R$2 hoje, no ano que vem o mesmo chocolate custa R$3, isso é um exemplo de inflação. E por aí vai. Então, dessa forma, pedindo para ele explicar para uma criança de 14 anos, você vai conseguir também ter um bom resultado e é uma forma, como eu comentei, de você entender melhor sobre algum assunto. Já o 10º é fazer um brainstorming de novas ideias. E nesse caso, o prompt ficou assim: a sua função é fazer um brainstorming e fornecer 15 ideias de campanhas de marketing orgânicas para um batom que muda de cor conforme o pH da boca, variando entre um rosa clarinho até um rosa forte. Me faça perguntas antes de começar. Se for algo mais simples, você pode remover essa parte de fazer perguntas antes de começar. E aí você vai direto para o brainstorming e pode ir solicitando alterações, falando qual você gostou, qual você não gostou, para ele sugerir novas ideias. Aqui ele fez então bastante perguntas, eu respondi cada uma delas, e depois ele veio então aqui com ideias de campanhas de marketing orgânicas para o batom. Então, por exemplo, um desafio Minha Cor Color Mood, criar um desafio no TikTok e Instagram onde as usuárias mostrem a transformação do batom em seus lábios usando a hashtag e você oferece prêmios para os vídeos mais criativos e populares.
Depois, um filtro de Instagram interativo ou uma série de vídeos educativos no YouTube, parceria com influenciadores, promoção de lançamento Compre Um, Leve Dois, campanhas de reviews autênticas, live de lançamento no Instagram, Dia Internacional da Mulher para criar uma campanha especial, contagem regressiva para a primavera, desafio da criatividade, tutoriais de maquiagem temática, histórias de transformação, promoção Acorde Descubra, conteúdo gerado pelo usuário, série de posts educativos no Instagram. Então, ele deu aqui uma série de sugestões para fazer essa campanha. Poderia ir solicitando mais e informando também quais que eu mais gostei. Então, por exemplo, gostei da 1, da 5, 7 e 13. Crie outras opções similares. Esses são 10 exemplos de prompts que você pode e deve utilizar no seu trabalho para economizar um bom tempo. Mas também é muito importante que você saiba como construir um bom prompt para as situações que não foram mencionadas aqui. E, inclusive, nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu te mostrei 26 técnicas de prompts baseadas em um estudo realizado.